Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, conhecido como STPC. Né? Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando a disciplina Cristologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então, nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Cristologia, a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver a questão das duas naturezas de Cristo. As duas naturezas de Cristo. Irmãos, por favor, o som está chegando bem aí? Sim. Amém. Ok, professor. Então, aqueles que quiserem podem usar o chat para comunicar. Só peço que escreva com fundo branco e com letras maiúsculas, para o velho aqui ver. Então, hoje, nós vamos estudar as duas naturezas de Cristo, a pessoa de Cristo. E nós vamos, como é de nosso costume, ler um texto. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos por tua graça e misericórdia que nos ajude, que nos ilumine, que nos ensine. Porque eu declaro que sem o Senhor eu nada posso fazer. Então eu e os alunos precisamos da tua presença, da tua mão protetora, do teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nas tuas mãos nós nos colocamos agora, em nome de Jesus Cristo. Cristo Jesus é ímpar, singular, inigualável. É o único ser que possui duas naturezas. Ele é vere homo et vere Deus, ou seja, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essas duas naturezas, elas nunca estão separadas. Nós estudamos de forma separada humanidade e divindade só por questões didáticas. Nós estudamos de maneira separada humanidade e divindade de forma separada só por questões didáticas. Mas ninguém pode separar o Cristo, homem, do divino. Estão sempre unidos. As duas naturezas estão entrelaçadas na única pessoa de Jesus Cristo. Então, por razões didáticas é que nós estudamos. Mas não existe essa história de ora Cristo era homem, ora Cristo era Deus. Ora agia como homem, ora agia como Deus. Sempre quem estava em ação é o Deus que se fez homem. Então, quando nós vamos estudar a humanidade de Jesus, nós vemos, porque quando nós estudamos, antes de entrar de forma introdutória, houve um momento e havia um povo, principalmente os gregos, que questionavam a natureza de Jesus humana, que negavam a perfeita humanidade de Cristo. Então,
principalmente o gnosticismo docético, que dizia que Jesus aparentava ter um corpo humano, mas que não tinha. Depois, o grande problema era a divindade de Cristo, principalmente entre os judeus. Então, hoje, nós vamos estudar, começando com a concepção virginal. É preferível se colocar concepção virginal do que nascimento virginal, porque Jesus nasceu de uma virgem, mas nós não cremos que ela permaneceu virgem após o parto. Nós acreditamos que a concepção, ou seja, a hora em que o óvulo de Maria foi milagrosamente atingido pela graça de Deus e o Filho de Deus ali entrou. Então, na concepção, no nascimento, não. Então, a melhor palavra é concepção. Jesus, quando nasceu, e nasceu de parto normal, é claro que Maria deixou de ser virgem. É impossível uma mulher ter um filho e continuar virgem. Então, começa a humanidade de Jesus com Mateus citando uma profecia de Isaías, e nós já fomos direto para a profecia, onde havia uma profecia dessa entrada de Deus na humanidade. Diz assim: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem, a palavra virgem no hebraico é alma, e essa palavra ela não tinha a conotação de virgem no sentido de intocada sexualmente, mas ela trazia em si a ideia de uma moça na idade de casar. Só quando Mateus vai trazer para nós o cumprimento dessa profecia, Mateus usa a palavra partenos. E partenos quer dizer virgem, pessoa que não teve relação sexual. E aí nós vamos ver a concepção virginal no Evangelho de Lucas. Então, disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, Maria era um ser humano maravilhoso, mas não era o que a igreja fez dela, porque ela encontrou graça, e graça, charis, é favor imerecido, favor imerecido. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Veja que ela vai conceber no ventre, que é o nascimento, a concepção virginal. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse era um nome muito comum. Yehoshua, no hebraico, cuja abreviação era Yeshua. E darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, seu Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Davi, na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Então, conhecer aqui é o verbo gnos, que quer dizer conhecer no sentido sexual. Tá? Então, gnos, aqui, que é o verbo conhecer, ele significa sei, conheço, tenho relações sexuais com. Então, aqui, se nós traduzíssemos por
não conheço homem algum. Então, significava que Maria não conhecia ninguém, nenhum homem. Mas o que o texto quer dizer, nunca tive relações sexuais com nenhum homem, sou virgem. E aí o anjo responde a ela. Diz, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer aqui é, aconteceu algo semelhante entre o aviso do anjo a Maria e a Zacarias, pai de João Batista. Maria pergunta, como é que vai ser isso? Se eu não conheço, se eu nunca tive relações, se eu sou virgem. E quando o anjo foi dar a notícia a Zacarias que ele seria pai, então Zacarias duvidou por causa da sua avançada idade. Mas Maria, que ela não duvida. A diferença entre Maria e Zacarias é que um duvida. Maria não duvida. Ela acredita que será a mãe. Agora ela pergunta ao anjo como isso vai acontecer. Então, não é uma pergunta de duvidar de Deus, mas uma pergunta de querer saber como algo tão extraordinário vai acontecer. Veja, o nascimento de Jesus é um milagre. Por quê? Porque a salvação da minha vida e da sua, a nossa salvação é um milagre. A nossa salvação é um milagre. Deus salvar pecadores é um milagre tão grande como fazer uma virgem dar à luz sem a intervenção de um homem. Então o anjo agora vai explicar para Maria, porque ele percebe que não há dúvida, percebe que ela quer saber como é que isso vai acontecer. E aí ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, dinamis, ou poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui nós temos uma obra dupla do Espírito Santo. A primeira é que Jesus gerou, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria um menino, o Filho de Deus, sem a participação do homem. E aqui nós temos o verbo gnos, que significa tenho relações sexuais com. Então, a primeira ação do Espírito Santo foi gerar um filho no ventre de Maria sem a participação de José. Então, Jesus nasceu do Espírito. A segunda participação do Espírito Santo é que ele impediu que a natureza pecaminosa de Maria, herdada de Adão, passasse para Jesus Cristo. Que diz assim, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo agiu como um filtro. Quando Jesus vai nascer, Maria tem a natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo age para que a natureza pecaminosa de Maria não passe para Jesus.
Então, a natureza humana de Maria passa. Jesus é um ser humano, mas a natureza pecaminosa é retida. Então, a natureza humana de Maria, como todos os seres humanos, é uma natureza humana enfermada. É uma natureza humana pecaminosa. Que tem uma doença chamada pecado, que a gente chama de pecado original. Mas quando Jesus foi gerado, o Espírito Santo agiu como um filtro, dizendo Maria, dizendo assim, vai passar para Jesus a natureza humana, mas uma natureza humana não contaminada. Então, Jesus nasce um ser humano puro. Então, duas coisas nós vimos. Primeiro, o Espírito Santo agiu como em lugar de José. Ele foi que fez com que a criança fosse gerada sem a intervenção humana. Em segundo lugar, o Espírito Santo age como um filtro, impedindo que a natureza pecaminosa de Maria passasse e permitindo apenas que a natureza humana passe. Então, Jesus é um ser humano, mas não é semelhante a Adão. É um ser humano com toda a humanidade em si, 100% homem, com uma exceção. Não tem a mancha do pecado. A importância da concepção virginal. Então, sempre que falar, ao invés de dizer nascimento virginal, fale de concepção, porque concepção é o momento onde o esperma masculino entra, se une ao óvulo feminino e forma o zigoto. Ali é a concepção. Então, Jesus foi concebido. E aí, qual é a importância? Primeiro, mostrar que a salvação é um milagre do Senhor. Segundo, possibilitou a união da plena divindade. Deus se fez homem. João diz assim, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Habitar ali é tabernacular. Armou aqui a sua tenda, o seu tabernáculo. Aí está lembrando lá do Êxodo, onde Deus descia e a glória de Deus era visível. E aí diz, e vimos a sua glória. E agora, o povo de Deus vê a glória de Deus na pessoa de Jesus. Divindade da plena humanidade em uma só pessoa. Torna possível a plena humanidade de Cristo sem a herança do pecado, a natureza pecaminosa. Revela que a salvação é dádiva da infinita graça de Deus. Agora nós vamos ver a questão do desenvolvimento de Jesus. Em Lucas 2:52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia, alçando, quer dizer, crescia e continuava crescendo, em sabedoria. Era um crescimento intelectual. Jesus não nasceu sabendo tudo. Senão ele não era um ser humano, 100% ser humano. Ele crescia em sabedoria. Naquela época era comum, era tarefa da mãe ensinar o filho os 613 mandamentos da lei, para que ele pudesse, aos 13 anos, ir ao templo
ir lá responder às perguntas dos sacerdotes, dos que ali estavam. E aí, uma vez que ele tivesse respondido e passado, fazia-se a festa do Bar Mitzvah, ou seja, Bar é a palavra filho, e Mitzvah é mandamento. Então, Bar Mitzvah era filho do mandamento. A partir daquele momento, a criança, o menino deixava de ser criança e ele passava a ter obrigação para com a lei de Deus. Então, Jesus crescia intelectualmente, crescia em sabedoria. Que Deus nos dê graça para que a gente possa saber que ninguém pode estar em Cristo e continuar a mesma pessoa, o mesmo crente, ou retroagir, ou retroceder, ficar mais fechado e mais inculto, porque Jesus crescia intelectualmente, ele crescia em sabedoria, mas ele crescia também fisicamente. Diz a Bíblia, crescia em estatura. Então, Jesus não nasceu já adulto, passou por todas as etapas do ser humano. E crescia espiritualmente em graça, diante de Deus e dos homens. Então, nós vamos ver que Jesus teve um desenvolvimento humano normal. Crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça. Até aqui está tudo entendido, pessoal? Ok. Sim. Então, vamos fazer uma coisa. Na hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, qualquer hora, qualquer momento, é só levantar a mão e fazer a pergunta, tá bom? O acordo está feito? Ok. Ok. Então, Jesus possuía as limitações não pecaminosas da natureza humana. Como ser humano, Jesus tem limitações. Ele disse aos seus discípulos, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Por quê? Jesus, como ser humano, podia estar com uma pessoa, com 12, com uma multidão, mas não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque tinha limitações da sua humanidade. Já o Espírito Santo não possui essas limitações da humanidade. Ele pode estar com os crentes em qualquer lugar, a qualquer hora, e com todos ao mesmo tempo, ao redor do mundo. Então, Jesus disse, é necessário que eu vá. Então, Jesus possui as limitações não pecaminosas da natureza humana. Físicas, ele ficava cansado. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, ficava no alto das montanhas. Então, Jesus chega ali cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E essa era quase a hora sexta. Então, no mundo de Jesus, tinha dois períodos, o período diurno e o período noturno. Tá? O noturno era composto de 4 vigílias, que começava de 6 da noite, aí a primeira ia de 6 às 9, a segunda de 9 às 12, a terceira vigília de 12 às 3, e a quarta vigília da noite, quando Jesus vai andando sobre mais de 3 às 6 da manhã. O dia era composto de 6 horas da manhã às 7. Era a primeira hora, de 7 às 8, a segunda hora, de 8 às 9. Então, por isso que Pedro diz que o povo não podia estar embriagado, visto que era aquela terceira hora. E em dia de festa, o judeu não comia antes do meio-dia. Então, diz, Jesus cansado. Jesus era um ser humano, ele não fazia de conta que estava cansado, ele estava cansado.
E hoje nós temos muitos crentes que pensam que são espíritos. E aí estão trabalhando desesperadamente, estão correndo desesperadamente, estão cansados e estão acima dos seus limites. Então, Jesus, ele, como ser humano, cansava e descansava, que era o mais importante. Tinha fome. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, Jesus sentia fome, sentia sede. Disse: tenho sede. Tenho sede. Então, Jesus tinha necessidade, seu corpo humano, tinha necessidade de alimento e tinha necessidade de água. Né? Ele dormia, necessitava de repouso. Isso é uma palavra muito importante, principalmente para quem é pastor. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus, ele passava o dia trabalhando do lado de cá do Jordão. E aí, quando era no final, final da tarde, ele atravessava o Jordão para descansar do outro lado, que era um lugar deserto, era um lugar onde tinha a Decápolis, as 10 cidades gregas, era um lugar onde tinha muita gente que o judeu não gostava, tinha pessoas pecadoras, e tinha ali o deserto. Então, quando Jesus estava cansado, ele mandava os discípulos pegarem um barco e ele atravessava o Jordão para aquele lugar com a finalidade de descansar. E ele já ia aproveitando e dormindo. E o texto vai mostrar que não apenas ele descansava, mas ele gostava de conforto. Jesus era diferente, Jesus ia em outra direção daqueles que acham que o nosso corpo é o jabá, é a carne. Corpo, no grego, é soma. Corpo, em grego, é soma. É diferente de carne, sarx. Carne é a natureza pecaminosa. No Novo Testamento, o corpo é supervalorizado. Por quê? Porque naqueles dias, pela influência grega, o corpo era desvalorizado e reduzido a nada, a algo mal. Então, no Novo Testamento, o nosso corpo é o templo do Espírito. Então diz, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Jesus não era aquele tipo de crente que chegava numa igreja sem piso, só com o que a gente chama de piso morto e se ajoelha para fazer uma ferida no joelho. Não. Jesus era alguém que precisava de descanso, mas ele procurava o descanso com conforto. Ele não dormiu na madeira, ele colocou a almofada e deitou a cabeça. E despertando, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Então Jesus não apenas descansava, mas ele queria um descanso com qualidade, isso é muito importante para nós. Estava sujeito à morte. E Jesus, dando um grande brado, geralmente quem morre, as forças vão se esvaindo. E a pessoa vai falando cada vez mais baixo até, mas com Jesus aparece algo diferente. Ele expirou. Expirou é soltar o ar. O espírito saiu. Nós temos inspirar. Inspirar é puxar o ar para dentro dos pulmões. Expirar é o ar foi embora. O pneuma, o ruar, saiu. Então, Jesus tinha
limitações psicológicas. Ele chorava, Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia. Jesus não era aquele tipo de gente que diz, não, crente não chora. Por que você está chorando? Jesus chorava. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então Jesus chora por Jerusalém. Chora porque Lázaro morreu. Alviador das pessoas. Então, Jesus era um ser que possuía sentimento, sensibilidade. E muitas vezes a gente é insensível. Chega no lugar, no ambiente onde está uma pessoa morta, um ente querido, as pessoas estão chorando e muita gente fica conversando ou cantando, achando, dizendo assim, olha, quando eu morrer, eu quero música. Eu quero... Ele não pensou nas pessoas que vão ficar, nos filhos, na esposa, na mãe, no pai, que vão ficar ali com o coração partido. Então, Jesus era alguém que tinha sentimentos. Ele também se alegrava. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, Pai. Então, Jesus era alguém que tinha alegria, que se alegrava, que era capaz de regozijar-se, de ficar super feliz com as dádivas concedidas pelo Pai. Mas também ele ficava triste. Jesus não via os males da vida e dizia, não, eu não vou ficar triste. Tem gente que parece que é proibido ficar triste. Qualquer ser humano tem momentos assim. Momentos onde se alegra, momentos onde se entristece. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza. Ele sabia que a morte estava diante dele. Que chegou a grande hora para a qual ele tinha vindo. Mas agora ele precisa do consolo, da companhia, do afeto, do companheirismo dos discípulos, porque ele está tomado de tristeza. E no meio evangélico, muitas vezes, nós achamos que alguém não se entristece. E a pessoa, o cristão, é para viver sempre alegre. É para viver sempre... fulano, levanta a cabeça, fala para frente. E é por isso que nós temos tanta gente doente no meio cristão, porque não descobriu ainda que o ser humano tem tristeza. Se Jesus não fica triste diante da cruz, ele não era um ser humano. Sentia pavor e angústia. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor. E a angustiar-se. Então Jesus tinha sentimento. Ele tinha pavor. Ele não foi para a cruz sorrindo, né? Ele foi para a cruz com medo, como qualquer pessoa, com medo não, com pavor. Mas ele vai. Porque se ele vai sem pavor, não tinha graça. Se ele vai sem pavor, então ele não era um ser humano. Ele era um espírito, como diziam os gnósticos, que parecia humano, mas não era. Mas esses textos foram escritos para mostrar que Jesus era um ser humano pleno, que tinha pavor. Mas, pastor, e o que tem aí? É que, apesar do pavor, apesar do medo, apesar da angústia, ele foi. Ele não retrocedeu. A situação era difícil, mas ele superou a si mesmo
para obedecer ao Pai e para salvar a mim e a você, para nos alcançar. Ele sentia agonia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E agora nós vamos ver que Jesus tinha limitações espirituais. Ele precisava fazer algumas coisas, como ser humano, como qualquer um de nós. Tá? Então ele precisava orar, precisava ter comunhão com o Pai, como diz Billy Graham, que não seja a dor que me leve a orar, mas a saudade da tua presença. Vou repetir, como diz Billy Graham, que não seja a dor que me leva a orar, mas a saudade da tua presença. Então Jesus orava. Ele, porém, retirava-se para o deserto, porque a multidão não deixava mais ele ter seu momento de comunhão. Então, uma coisa que nós não podemos negligenciar, por mais trabalho que a gente tenha, por mais luta, nós temos que tirar o nosso momento para com Deus. E ali orava. Então, Jesus não deixava que o ativismo tomasse conta de sua vida. Um dos grandes problemas do cristianismo hoje chama-se ativismo. Nós temos tanta coisa a fazer para Deus que nós esquecemos da comunhão com Deus. A comunhão com Deus precede todo o serviço que fazemos para Deus. O ativismo, a quantidade de reunião, de pregações, de estudo, de visita, tende a tirar o tempo da comunhão com Deus. E Jesus, antes de tudo, ele nos dá o exemplo que todas as atividades que ele tinha, do amanhecer ao anoitecer, mas ele tirava tempo para ter comunhão com Deus. Ele não era uma pessoa que estava dominada pelo ativismo. E quantas vezes nós estamos tão dominados pelo ativismo que nós já não temos mais comunhão com Deus. E não tendo comunhão com Deus, o ativismo nos sufoca. Não é à toa que nós temos tanta gente se suicidando. Por quê? Porque entraram no ativismo. São pastores que estão fazendo igrejas, que estão trabalhando no templo, que são serventes de pedreiros, são pedreiros, cobrem as igrejas e que acabam não tendo tempo, para ter seu momento de comunhão com Deus. Jesus não permitia isso. Ele sabia que ele necessitava desse momento de comunhão com Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: atentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Então Jesus necessitava de orar para manter a comunhão com Deus e nos ensinar. Jejuar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi derrotado no melhor lugar da terra. E com tudo a seu dispor, fruta aqui, ali, acolá, comida. Jesus, quando vai ser tentado, ele vai para o pior lugar da terra, o deserto. Essa palavra deserto, que aparece no Novo Testamento, é um deserto onde tem feras. É um deserto mais afastado. É um deserto completamente isolado. E aí Jesus passa ali, jejuando 40 dias e 40 noites. Então ele está fragilizado, ele está morrendo de fome, ele está a ponto de realmente morrer de fome. E aí vem o tentador, e o tentador oferece a ele comida,
oferece um monte de coisa. Mas ele rejeita. E só depois dele ter triunfado é que vem os anjos e o servem. Então Jesus precisava jejuar. Ele jejuava. E ele não jejuava para expulsar demônios. Tem muita gente hoje que jejua só para expulsar demônio. O jejum é uma comunhão com Deus. É um momento em que nós tiramos para ter comunhão com Deus. Tem gente que jejua trabalhando, não dá, não. O jejum é mais ou menos assim. Você tem 2 aparelhos eletrônicos ligados numa tomada através de um adaptadorzinho, que de cidade em cidade vai mudar o nome. E aí o que acontece? Os 2 estão ligados, a TV e o ventilador. Aí você vai precisar, aquele adaptador queimou, só tem agora uma tomada. Então você vai ter que escolher. E o que é jejuar? É você desligar o ativismo, a correria, é você tirar da tomada a luta do dia a dia, é você esquecer tudo e ligar agora a tomada celestial. E se ligar com Deus em louvores, em leitura, em oração. Então é aquele momento de comunhão só com Deus. Tem muita gente só passando fome. Porque jejuma trabalhando. Jejua sem parar. É os 2 aparelhos ligados. Ele está trabalhando e está jejuando. Então, para jejuar, nós precisamos parar tudo. Entrar no nosso quarto, se afastar, desligar a tomada do secular e ligar a tomada do espiritual e ter esse momento de comunhão com Deus. Mas Jesus também cantava hinos. E tendo cantado o hino, no final da Páscoa, era comum se cantar um hino, o Hallel, que era um hino daquele Salmo 116 ao 118, que dizia: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, Jesus gostava de cantar, de encher a alma, encher o coração com louvores a Deus. E ele fazia uma coisa tremenda, que, infelizmente, hoje nós temos dificuldade de fazer, é ler as Escrituras. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, na sinagoga, todos ficavam sentados no chão, ali, ou em cima de tapetes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que me chama a atenção é que Jesus é tão bom de Bíblia. Ele tem tanta habilidade com as Escrituras. Porque o rolo do profeta Isaías era um rolo de pergaminho, couro de animal curtido, preparado para a escrita, de 9 metros de comprimento, com 2 madeiras, uma em cada extremidade. Então, a pessoa enrolava, e à medida que ia lendo, ia desenrolando, mas não tinha capítulo nem versículo. Então, você imagina aí, a pessoa te dá um livro, um rolo, de 9 metros, e a pessoa chegar aí em cima do texto que ele quer.
sem capítulo, sem versículo. É evidência de que Jesus tinha muita habilidade com as Escrituras. E achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, que era, naquela época era o jubileu, que era de 50 anos. E agora Jesus está dizendo que o jubileu se cumpre nele, na sua pessoa. Então Jesus era alguém que lia as Escrituras, mas lia não por ler, não como quem lê um jornal, mas meditava. Possuía a unção do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Se Jesus tinha a unção do Espírito Santo, nós também precisamos dela. Nós precisamos da unção. E quando eu falo unção, não estou falando de falar línguas apenas. Tem muita gente que fala língua direto, que tem visões direto, que tem revelações direto, mas que não tem unção na vida. As línguas não transformam ninguém, que a visão que ele tem não diz nada a ninguém, não acrescenta nada a ninguém. Então, nós precisamos, como Jesus, sermos cheios do Espírito Santo. Jesus possuía os elementos que compõem o ser humano. A parte física, que é o corpo. Diz assim: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, Jesus tinha um corpo. E Jesus tinha um lado espiritual, que era uma alma ou um espírito. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Agora a minha alma está perturbada. E suspirando profundamente em seu espírito, disse. O que eu achei interessante é que Jesus é tremendo. Jesus está chateado, porque tem uma turma que gosta de pegar no pé. Tem uma turma que vem pedir umas coisas, eles não estão nem aí, mas querem que Jesus faça. A turma chegou e pediu um sinal. E aí, Jesus chega e diz assim, suspirando profundamente em seu espírito. Jesus fala assim, com quem diz, Pai, dá-me paciência para eu aturar essa turma. Então, ele dá aquele suspiro profundo, quando você está assim chateado, quando já encheram sua paciência, quando já torraram a sua paciência, e você dá aquele suspiro profundo. Ele diz, por que pede esta geração um sinal, em verdade? Eu vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Aí lá na frente ele diz, olha, vou dar um sinal a vocês, o do Jonas, a ressurreição. Sua humanidade era evidenciada por seus nomes. Ele tinha nomes humanos. Jesus, como eu já disse, Yehoshua, Yeshua, é uma abreviação, e em grego, Jesus. Aí vai passar para o latim, Jesus. Diz assim, pois por-lhe-ás o nome de Jesus, que quer dizer Deus é salvação. Ele é chamado também de Filho do Homem. Em hebraico, Ben Adão, representante da raça humana. Em grego, Huios tu antropou, filho do homem. Estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu o Filho do Homem. Então, quando Jesus vem, ele não se apresenta ao povo de Israel como o Messias. Por quê? Porque o termo Messias, o Mashiach, estava desgastado. Muitos vieram antes de Jesus, dizendo ser o Mashiach.
E aí, quando em Israel aparecia um Mashiach, alguém dizendo que era o Messias, o povo já ficava dizendo, apareceu mais um perturbado, mais uma pessoa com problemas, como hoje quando se vê um Henrique Cristo. Aí Jesus pega outro texto que fala, e ele vai usar muito isso, que é a expressão usada por Daniel e Ezequiel, o filho do homem. Então, para que o judeu não diga, chegou mais um doido, chegou mais um maluco, Jesus, quando fala com eles, não diz, eu sou o Messias. Diz, eu sou o filho do homem. Aí o judeu lembrava, lá em Daniel e Ezequiel, que o Messias era também chamado de filho do homem. E o engraçado é que Jesus nunca diz a um judeu que ele é o Messias, diretamente. Mas ele diz à mulher samaritana. A mulher samaritana, os samaritanos também esperavam o Messias. Eles tinham o Velho Testamento, a Torá, melhor dizendo, chamado Pentateuco Samaritano. E eles esperavam o Messias. E aí a mulher samaritana chega e diz, olha, eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele vai me esclarecer. Aí Jesus disse, sou eu. Eu que falo contigo. Então Jesus é o filho do homem. Ele é chamado também de Nazareno. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, nós temos 3 interpretações para esse texto. A primeira é que ele seria chamado Nazareno, porque ele tinha nascido na cidade de Nazaré, na pequena vila de Nazaré. A segunda é que ele seria um nazireu, né? Aquele voto que a pessoa fazia no Antigo Testamento, que podia ser um voto de algum tempo, um mês, um ano, que geralmente era assim, ou podia ser um voto para a vida toda, como no caso de Sansão. O nazireu não cortava o cabelo, não bebia vinho, então era alguém mais reservado. Então, alguns acham que a palavra nazareno vem de nazireu, que Jesus teria sido um nazireu. Mas você olha o Novo Testamento e você vê que Jesus é acusado de ser bebedor de vinho. É chamado no grego oinodespote. Os judeus dizem, tu és comilão e bebedor de vinho. Então, um nazareno, se fosse um nazireu, jamais beberia vinho. A resposta mais plausível é netzer. Netzer é a palavra para rebento. Dizer, porque brotará do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo. Frutificará. Então, um rebento. Então, a ideia é essa. O reino de Davi, ele havia caído. O reino fora dividido. E, naqueles tempos, o reino de Davi parecia apagado. Quem estava governando era a família de Herodes. O povo de Israel estava debaixo do jugo da bota romana. Então, o reino de Davi era como uma árvore que tinha caído, mas que as raízes ainda tinham ficado na terra. Então, aquela árvore parecia morta, mas não estava morta. E aí, de repente, lá no fim daquela árvore, que todos pensavam que estava morta, nasce uma pequena folha, um pequeno broto. E é isso que quer dizer
Netzer. Então, Jesus é esse renovo. Então, quando a Bíblia diz ele será chamado Nazareno, os judeus já voltavam para Isaías 11:1 e diziam: a profecia se cumpriu. Ele é o Netzer, ele é o renovo, ele é o Nazareno, aquele que nós esperávamos. Então, a árvore do reino de Davi ressurge, renasce, porque agora aparece o verdadeiro rei. Alguma pergunta, pessoal? Sim ou não? Não. Tá dando para entender tudo? Eu tenho uma pergunta, pastor, aqui. Amém. Estou ouvindo. Em Lucas, a gente vê que Lucas 1:31 diz que o nome que seria colocado na criança é Jesus. Mas lá em Isaías 7:14 diz que o nome era para ser Emanuel. Uhum. Então, por que existe, né? Eu fico me perguntando, por que então não foi colocado como estava lá em Isaías, escrito lá? Porque em Isaías não é um nome. Emanuel não é um nome. Emanuel, como o próprio nome já diz, significa Deus conosco. Então, quando Jesus veio, se cumpre a profecia. A palavra é Deus. Então, Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, isso não é um nome. Isso significa a presença de Deus conosco, que até então o judeu não sentia mais. Mas em Jesus, agora Deus está conosco. Então a profecia diz: Deus estará com vocês. Quando Jesus vem, a profecia se cumpre. Então, isso aí é a questão do estado, de Deus estar conosco, se cumpriu. O nome é outra coisa. Deu para entender? Deu sim, ficou claro. Amém. Pessoal, não tenham medo de perguntar, pelo amor de Deus, não me deixe falando aqui. A pessoa falar até tarde é horrível, né? O grande problema das aulas online é que os alunos muitas vezes têm medo de perguntar e têm medo de errar. Eu sempre digo aos meus alunos, em todo lugar que eu ensino, que o lugar de errar é no seminário. Porque se você errar no seminário, tem conserto. Mas se você errar no púlpito da igreja, não tem mais conserto. Então, não tenha medo de participar, participe. Então, agora, nós vamos continuar. Isso aqui eu já passei no trabalho para vocês. A divindade de Cristo. A Escritura vai dizer que Jesus é Deus. Diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E se chamará o seu nome. Veja que aqui um monte de nomes que vão se declarar a respeito de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então, a Escritura diz que Jesus é Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Deus unigênito quer dizer único, o único gerado. Então, Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus veio aqui para nos revelar o Pai. Foi uma das perguntas que eu fiz no trabalho de vocês. Aqui está o que o irmão falou. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel.
Ou seja, chamarão e dirão, ei, Deus conosco, e não o nome dele. Né? Que traduzido, aí João faz questão de traduzir, porque provavelmente para quem está escrevendo não sabe hebraico. Então, quando ele coloca o texto, ele tem que traduzir. Né? Ele diz, Deus conosco. Né? E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreendeu. Então, você vai perceber que as escrituras todas dizem que Jesus, no Novo Testamento, é Deus. Outra prova da sua divindade é que Jesus aceita a adoração. Mas daí alguns dizem, mas essa adoração podia ser só respeito. Podia ser apenas um cumprimento. Mas aí nós vamos ver se isso é apenas um cumprimento respeitoso ou se realmente era adoração. Em todos os textos que nós vamos ler aqui, nós vamos ver proskinetes, que é adorador, e o verbo proskineo, que é prostrar-se em adoração. Então, nós vamos ver se esse prostrar é apenas uma reverência ou se realmente é adoração. Então, assim, e outra vez, introduz no mundo o primogênito e diz, e todos os anjos de Deus o adoram. É o verbo proskineo. Tem o verbo latreu e o verbo proskineo. Aqui é a história do cego. Ele pergunta, quem é o filho do homem? Jesus disse, sou eu. E ele disse, creio, Senhor. E o adorou. Aí alguns dizem assim, não, mas ele fez uma reverência. Aí nós vamos ver. E quando viram, o adoraram. Aí agora nós vamos ver. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo, verdadeiramente é o Filho de Deus. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Será que o diabo queria apenas uma reverência? Será que o diabo queria apenas que Jesus dissesse, oh, Senhor diabo? Não. O diabo estava exigindo a adoração que só Deus é digno. E aí Jesus vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E em todos esses textos, o verbo é proskinel. Então Jesus era adorado e não apenas reverenciado. E Pedro o adorou. E o ser humano, ou um anjo, não pode receber adoração. É tanto que no Apocalipse, João fica tão entusiasmado, tão cheio da graça de Deus, que ele quer adorar o anjo. Mas o anjo o impede de dizer assim, adora a Deus. Então só Deus é digno de adoração. E se Jesus aceita a adoração, é porque ele é Deus. Há alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Então, Não. Jesus possui atributos divinos. Ele é onipotente. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós vimos que no início da encarnação, Jesus se fez servo, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então Jesus, durante seu ministério terreno, ele se submete à vontade do Pai. E ele abre mão do exercício do seu poder divino por conta própria. Ou seja, ele tem o poder divino, ele mantém o poder divino,
mas ele abre mão de fazer isso, a não ser que o Pai ordene. A não ser que o Pai ordene. É como se ele dissesse: Pai, o meu poder, tudo aqui está nas tuas mãos. Eu tenho poder para fazer, mas só farei se for para a tua glória, com o teu consentimento e debaixo da tua autorização. E aí Jesus diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Aquele poder que ele cede ao Pai, o é devolvido aqui. Você tem todo o poder no céu e na terra. Aí, em Hebreus diz que ele é não apenas aquele que tem todo o poder, mas ele é o sustentador disso, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas tem poder, mas ele sustenta toda a criação. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E tem aqui um texto que me fascina, da onisciência de Jesus. Diz assim: mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátua. Toma-o, dá-o por mim e por ti. A história, o contexto desse versículo, é que chegam para cobrar imposto. Só que naquela época o imposto era para os estrangeiros. Aquele imposto cobrado era para os estrangeiros. Então estão cobrando indevidamente a Jesus. Aí Jesus chega e diz: Pedro, de quem se cobra esse tipo de imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro diz: Senhor, esse tipo de imposto aí é cobrado dos estrangeiros. Jesus disse logo: estão isentos os filhos. Certo. Aí, mas, para que a gente não escandalize essa turma, vá ao mar, atire o anzol. E Jesus sabia qual era o primeiro peixe que ia beliscar, que ia morder a isca. E ele diz: quando você pegar esse primeiro peixe, não espere pelo segundo, nem pelo terceiro. No primeiro peixe, você abre. Quando você abrir, você vai encontrar uma moeda. Mas eu vou te dizer mais. Você não vai encontrar uma moeda qualquer, você vai encontrar uma moeda de um estado. Provavelmente a moeda caiu no rio, no mar da Galileia, e o peixe viu aquela moeda brilhando, pensou que era comida, e aquela moeda está ali. E Jesus sabe qual é o peixe que vai beliscar, o que o peixe comeu, e qual o valor da moeda que está dentro de um peixe, dentro do mar. Então isso é tremendo. Como é que alguém pode ter tamanho conhecimento? E aí eu sempre pergunto se Deus sabe, se Jesus se importa com peixe, se Jesus se importa com o que um peixe comeu, se Jesus sabe qual o valor da moeda, ele não se importa comigo, com você, com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Ele não sabe quanto nós estamos precisando. Ele não sabe o que nós comemos. Se ele se preocupa e ele sabe tudo o que acontece com um peixe que não fala, que não tem alma, ele não sabe. Será que ele não sabe a tua dor, a minha dor? Será que eu e você podemos ficar dizendo: Senhor, parece que tu não vês? Claro que ele sabe.
Se ele sabe o que um peixe comeu, o que um peixe estava passando, e um peixe dentro de milhões de peixes, entre milhões de peixes, imagine, ele sabe a minha vida e as suas, nossas necessidades, e ele há de nos abençoar. Outro texto é o texto de Natanael, muito conhecido. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Isso aqui, Jesus está dizendo, esse é um verdadeiro. Jesus denunciava os hipócritas, mas sabia também reconhecer os verdadeiros. Porque a gente tem essa tendência, quando a gente vê tanta hipocrisia, tanta hipocrisia, tanta hipocrisia, a gente fica com o pé atrás e acha que toda a igreja está perdida, que ninguém mais presta e que eu vou me afastar de tudo. Mas Jesus tinha essa capacidade de dizer, nem todo mundo está perdido, nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é mau. E aí Jesus chega e diz, aqui tem um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Dolo era a isca para enganar o peixe. Então, por isso, aí Jesus está dizendo, isso aqui não tem falsidade, isso aqui não tem uma isca para enganar as pessoas. Jesus disse-lhe Natanael, de onde você me conhece? De onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então era comum as pessoas estudarem a lei, ou meditarem, debaixo das árvores. Era um país muito quente. Então era comum que as pessoas parassem para meditar, para ler, né, debaixo das árvores. Então Jesus está dizendo, olha, você já estava lendo, já estava meditando, e eu estava vendo. Tomara que Deus olhe para nós e veja a gente meditando nas suas escrituras. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. Essa mulher não era uma prostituta. Ela era aquele tipo de pessoa que acha que um homem pode trazer paz para sua alma. Pode ser a razão da sua felicidade. Ela procurou isso no primeiro, não encontrou. Procurou no segundo, não encontrou. Procurou no terceiro, não encontrou. E por aí vai. E ela vai tendo rejeição, frustração em cima de frustração. Mas ela persevera atrás da sua felicidade. E ela não sabe que ela vai encontrar a sua felicidade em Jesus Cristo. E Jesus diz, e o que agora tens não é teu marido. Jesus disse, e o que você tem agora ainda não vai satisfazer a sede do teu coração. Ainda não é legítimo. Isso disseste com certeza. Então Jesus sabia do histórico da vida daquela mulher. Então Jesus é onisciente, mas ele também é onipotente. Onipresente também. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Só alguém que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo pode estar reunido. A lei dizia que era preciso, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas para condenar alguém. Então, para ser igreja, é preciso, no mínimo, 2 ou 3. Uma pessoa só não é igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas. É a eclesia tuteu. E aí Jesus diz, olha, vocês lembram lá o que Moisés disse? Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estão num culto, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias,
Então, Jesus é onipresente. Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, então prestem bem atenção a isso. Porque às vezes a gente diz que ele é imutável, mas acaba negando a sua imutabilidade. Hoje e eternamente. Então Jesus não muda. O que ele era ontem, ele é hoje, e o que ele é hoje, ele será por toda a eternidade. Ele é eterno. Diz que ele é Pai da eternidade. Pai da eternidade não pode ser como o Ario dizia, ou como as testemunhas de Jeová dizem, que ele foi criado. Como é que o Pai da eternidade pode ter sido criado? E Miqueias diz que ele é desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade. Jesus possui prerrogativas divinas. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, professor, está bem claro. Ninguém tem nenhuma pergunta? E agora está claro. Então, Jesus possui prerrogativas divinas. Ou seja, há coisas que só Deus pode fazer. Coisas que uma pessoa que não é Deus não pode fazer. Uma é criar. Ele é o criador. Isso é algo que só Deus pode fazer. Poder para criar. Paulo diz, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque nele foram criadas todas as coisas. Tapanta. Quer dizer, todas as coisas. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo, 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 tudo. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Era assim que a heresia de Colossos denominava os anjos mediadores. E aí Paulo diz assim, tudo foi criado por ele e para ele. Então Jesus é criador. E criar é um atributo, né? Uma prerrogativa divina. Outra prerrogativa divina, que se Jesus não é divino, ele era um mentiroso. Alguém aí já leu o livro Mais que um Carpinteiro? Não. Sugiro que vocês procurem. É muito fácil, é pequeno, você lê de um fôlego só. O livro do Josh McDowell. Ele era um ateu com doutorado e pós-doutorado e que foi mexer com os crentes. Ele era professor numa faculdade muito importante nos Estados Unidos. E os crentes disseram para ele, então, já que o senhor tem tanta certeza assim, prove que Jesus não ressuscitou. E ele aceitou o desafio, achando que era muito fácil. E começou aí uma série de estudos, de pesquisa, de telefonemas para cientistas, para professores de todas as áreas, para formar uma tese de que Jesus está morto. Só que, quanto mais ele estudava, mais dificuldade ele encontrava. E ele começou a perceber que em nenhum lugar, que na ciência, na filosofia, no humanismo, nas universidades, não havia o que ele achava que era fácil. Como provar
que Jesus não havia ressuscitado. E aí ele descobriu outra coisa. Quanto mais ele lia, quanto mais ele perguntava, ele descobriu que o outro lado era mais fácil. Que era mais fácil provar que Jesus ressuscitou. E aí ele ficou perturbado. Quando ele descobriu que era mais fácil provar que Jesus ressuscitou e impossível provar que ele não ressuscitou. E aí esse homem começou a ler e se converteu ao Evangelho e hoje anuncia o Evangelho nas faculdades. Então ele escreveu vários livros, dentre eles esse Mais que um Carpinteiro, que eu sugiro a você. Então, ele escreve assim, ele diz, Jesus ou era doido... Repita, por favor, o nome do livro. Mais que um carpinteiro. Ok, obrigado. Então, ele começa assim, argumentando. Jesus ou era doido, ou era lunático, ou era endemoniado, ou era filho de Deus e o Deus vivo. Aí ele começa. Ele não era doido por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele não era lunático por isso, por isso, por isso, por isso. Ele não era endemoniado por isso, por isso, por isso. Aí ele diz, logo conclui que ele só era quem disse ser filho de Deus. Então você vai ver um livro que você vai gostar, então, porque a gente lê de uma vez só. Mas é um livro maravilhoso. Então, Jesus ele perdoa pecados. Então, como o Josh McDowell diz, se ele perdoa pecados e ele não é Deus, então ele foi o maior enganador da história. Porque ele assumia uma prerrogativa divina e essa prerrogativa não existia. Mas se Jesus perdoa pecados, então ele é divino. Aí, e vendo ele a fé deles, aqueles 4 homens, oi? Pode falar? E vendo ele a fé deles, disse-lhes, homem, os teus pecados te são perdoados. Então, provavelmente, a doença daquele homem era uma doença que a gente chama psicossomática. Era uma doença que começava na cabeça e se manifestava nos membros do corpo. Então ele estava paralisado, paralítico, por causa de culpa. E aí Jesus percebe e diz, filho, e é uma das declarações mais lindas que eu acho, que os pecados te são perdoados. Então Jesus perdoa pecado. Aí o judeu que conhecia a lei sabia que isso era uma prerrogativa divina. Ele disse, que é esse? Que é esse? Por que esse homem blasfema? Ora, mas só pode perdoar pecado Deus. Aí Jesus diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Então Jesus disse, vocês estão precisando de uma prova, né? Disse ao paralítico, a ti digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Naquela época a cama era uma esteira. Então o homem que passou a vida em cima daquela esteira, ele levanta-se, enrola a esteira, bota debaixo do braço e vai para casa. Então Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus é juiz. E é uma prerrogativa divina. E deu-lhe poder de exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Então, Jesus é juiz. Ele pode perdoar ou ele pode reter pecados. Diz assim, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destilou. Paulo diz que Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo.
pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, ele é juiz, ele emite uma sentença. E só Deus pode fazer isso. Mas ele é mais do que juiz, ele é vida. Ele é fonte de vida. Eu e você, a nossa vida é derivada. A nossa vida não é nossa. A nossa vida vem de alguém. Jesus diz, porque como o Pai tem vida em si mesmo, a vida do Pai não é derivada, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus tem vida em si mesmo. E a vida que nós temos vem de Jesus. É mais ou menos assim, eu costumo exemplificar assim. Você tem um ventilador daquele de teto. E aí você coloca ele na tomada e liga. Ele gira. Mas se você desligar da tomada ou tirar da tomada, ele para de uma vez, pessoal? Não. Não. Mas ele vai parar? Vai sim. Vai. E vai parar por quê? Porque está sem energia. Porque está desligado da fonte da energia. Assim é um homem. Enquanto estava ligado com Deus, ele girava, tinha vida. Mas no dia que pecou, por isso muita gente não entende. Deus disse a Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrerá. Aí muita gente diz assim, até no meio da teologia, de teólogos profundos, dizem, mas Adão não morreu. Morreu. Ele morreu no dia em que ele desobedeceu a Deus. A palavra de Deus se cumpriu. Só que só caiu muitos anos depois. É como o ventilador. Na hora que você tira da tomada, o ventilador já perdeu a força. Só que ele continua girando. Girando, girando, girando. Mas ele já está desligado há muito tempo. Assim, o ser humano, no dia que Adão pecou, ele morreu naquela hora. A vida de Deus já não era mais plena nele. Ele tinha um pouquinho de vida que continuou, mas vida essa que iria se acabar. Assim como um ventilador desligado da tomada. Por isso que Santo Agostinho chama religião de religare, ligar novamente, ligar dois fios. Então, eu e você não temos vida em nós mesmos. Nossa vida depende da vida de Deus, mas Jesus não. Jesus tanto tem vida própria, como é o doador da vida, como pode doar a vida a mim e a você. Outra coisa é que ele possui nomes divinos. Ele é, não café ali? Ele é o Cristo. No Antigo Testamento, café, o judeu esperava o Mashiach. A palavra Mashiach quer dizer ungido. No Antigo Testamento havia duas pessoas que eram ungidas. Duas classes. Primeiro, o sacerdote. Ele era ungido. E, em segundo lugar, o rei. Ele era ungido. Então, só essas duas pessoas eram ungidas. Então, eles eram chamados de filhos do azeite. Porque era a única
os únicos que recebiam a unção. Então, o sacerdote, Moisés, derramou o óleo da unção, um óleo preparado, um óleo único, ímpar, singular. E quando um rei era entronizado, ele também recebia a unção. E o sacerdote ou o profeta ministravam sobre ele, dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, no Antigo Testamento, nós temos o sacerdote e o rei. O profeta não era. Por quê? Porque o profeta veio como alguém que é chamado por causa de outro que não fez seu trabalho. Então, o trabalho de denunciar os reis, de ensinar ao povo, era do sacerdote. Só que com a monarquia, o surgimento do rei, o sacerdote ficou com medo de perder a comida, de ser morto pelo rei. Então Deus chamou pessoas das mais diferentes realidades e profissões. Chamou vaqueiros, como Amós, estadistas, como Isaías. E esses homens eram independentes, então eles eram chamados por Deus, faziam a obra de Deus, depois voltavam para suas obras, o trabalho. E o que acontece? Os ungidos eram o rei e o sacerdote e o rei. E em Jesus se cumpre o ungido do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Quem? Sacerdotes e reis. Nem maltrateis os meus profetas. Então, em Jesus se cumpre a unção do Antigo Testamento. É por isso que no Novo Testamento não há mais unção de consagração. Vou repetir. No Novo Testamento, não há unção, não há mais um óleo especial composto para ungir. Por quê? Porque Jesus é o sacerdote e o rei, o ungido do Senhor. Cumpriu-se a profecia. Agora, a unção é por imposição de mãos. Paulo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ele está falando lá de presbíteros que são consagrados, e são consagrados por imposição de mãos. Quando os diáconos vieram, os apóstolos impuseram as mãos. Então, no Novo Testamento, não há mais esse negócio de unção derramando um monte de óleo. Muita gente por aí parece que não leu a Bíblia direito. A unção no Novo Testamento é a consagração, é através da imposição das mãos. Por quê? Porque o filho do azeite é Jesus Cristo. Então, nenhum pastor pode usar o texto: cuidado, não toque em mim não, porque eu sou o ungido do Senhor. Não. O ungido do Senhor é Jesus. Nós somos necessitados dele. Então, quando no Antigo Testamento, o povo esperava o Mashiach. No Novo Testamento, quando traduziram essa palavra Mashiach, traduziram para Christos ou Christos. E aí ficou, a tradução era para ser assim: Jesus, vírgula, o Cristo. Mas aí ficou Jesus Cristo, como se fosse uma espécie de sobrenome. Então, a mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que eles chamam de Tarev, que se chama Cristo, ou seja, Messias em hebraico, Cristo em grego, vem, quando ele vier, anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. E Pedro Simão respondendo disse: tu és o Cristo, tu és o
Messias prometido. Em ti se cumpre a promessa do Messias, do filho do azeite. Tu és o Cristo, perguntou o sacerdote. E Jesus disse, eu sou. Jesus também é chamado de Logos. João diz assim, no princípio era o Logos. Por que João não diz diretamente que Jesus era divino? Porque no mundo de João, João é alguém que está trabalhando na Ásia. E naquele mundo ali, é um mundo onde prevalece a cultura grega. Os gregos eram politeístas. Eu fiz grego clássico na UFC, aqui, a Universidade Federal do Ceará, e eu traduzi muito texto grego, da mitologia grega. É assim, algo fascinante, porque os caras tinham uma cabeça tremenda para inventar as coisas. Mas os deuses, na Bíblia, nós somos a imagem de Deus. Na cultura grega, os deuses eram a imagem dos homens. Porque na cultura grega, se você for ler sobre a mitologia grega, você vai ficar impressionado com a capacidade de criação daquele povo. Mas eles tinham concepção dos seus deuses, eles tinham panteão, tudo, feroz, Deus. Então, todos os deuses. E tinham os deuses, que era o deus chefe. E aí você vai ver que esses deuses tinham filhos. Tinham filhos com mulheres mortais, que eram chamados semideuses, que era aí o Hércules, o Aquiles. As deusas, elas tinham ódio. Os deuses brigavam uns com os outros. Uma deusa traía o marido, que era um deus. Então havia uma confusão. Os deuses gregos eram piores do que os seus adoradores. E aí, João, sabendo disso, não vai dizer logo que Jesus é Deus. Mas os gregos pensavam assim, tem algo, ninguém sabe se é uma pessoa, ou uma ideia, mas tem algo que está para além e que deve ser a razão de tudo. O início de tudo. Daí eles chamavam de logoi spermaticoi, sementes da razão. Então eles diziam o seguinte, que tudo tinha vindo do Logos. Então, para os gregos, o Logos era quase que equivalente ao nosso Deus. Era a razão de tudo, o começo de tudo. Então, João, ao invés de dizer logo assim, Jesus era Deus, que aí os gregos iam dizer, mas parecido com quem? Parecido com os deuses que brigam, parecido com o deus Casa, parecido com a deusa fulana, a deusa Hiera, a deusa Atena, ele era Apolo. Aí não. João diz assim, no princípio era o Logos. Aí o povo diz... João diz assim, e o Logos se fez carne. João está dizendo isso que vocês pensam, que é uma ideia. Por isso o Logos é traduzido por estudo, discurso, razão. Que é o começo, esse é Jesus. Esse que vocês chamam de Logos, nós chamamos de Jesus. Então, se você ler na Bíblia, vai ter assim, enarque ou enarque
Logos, ou seja, era o Logos. Kai Ho Logos, em prostonteon. E o Logos estava frente a frente com Deus. Kai Theos, em Logos. E o Logos era Deus. Então ele deixa para dizer que Jesus é divino lá no final. Mas ele usa a palavra logos. Aí o grego vai dizer, Então, isso que nós pensamos que é a razão do universo, João disse que é Jesus Cristo. Aquele que nós não conhecíamos se tornou conhecido. Por isso João diz, e o verbo, e o logos, se fez carne. E tabernaculou, e armou aqui a sua tenda, o seu tabernáculo. E nós vimos a sua Shekinah, a sua glória. Então, que Deus abençoe a todos. Há alguma pergunta? Então, até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. E